Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Carlos Amorim que vos fala, psicólogo, trader. Primeiramente, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal. Ali existe o alerta, o sininho. Clica nele ali, que assim que houver mais um vídeo, você ficará sabendo de maneira imediata, será notificado por um e-mail. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe dizer por que os grandes artistas são muito bem mais remunerados do que qualquer outra profissão? Isso tem a ver com ser trader. Você não sabe, ou talvez você imagina. Por quê? Porque os grandes artistas, a gente está falando aqui de cantores, jogadores de futebol, personalidades do esporte, artistas de cinema, artistas de novela, enfim, essas pessoas públicas, elas têm como objetivo o entretenimento. Elas têm como objetivo trabalhar e lidar com as emoções do público. É por isso que um jogador de futebol custa milhões, no caso até do Neymar, bilhões de reais. Por quê? Porque ele promove, ele articula, ele mexe com as emoções dos seus fãs de uma maneira tão ímpar e tão singular. Um cantor tão famoso como uma banda de rock muito famosa, quem sabe Guns N' Roses, que é uma banda que eu gosto, Rolling Stones, AC/DC, Iron Maiden. Aqui no Brasil, gente, personalidade famosa de música, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Luan Santana. Dá uma olhada no perfil desse pessoal no Instagram e você vai ver a enxurrada de pessoas, a quantidade de fãs que eles têm. Agora, quando eu peço para você analisar outras profissões, como um médico, como um professor, vamos falar de professores, né? Aqui pelo nosso governo, talvez, no meu ponto de vista, talvez tão mal remunerados, pessoas que talvez então mereçam mais uma remuneração a grosso modo do que os artistas, porque, puxa, eles trazem um bem para a sociedade. Mas olha que legal, a demanda maior, as emoções falam mais alto. É por isso que esses grandes artistas recebem rios de dinheiro, porque ele trabalha com as emoções dos seus fãs, a emoção do público. Um show, quando você vai num show, você vai para se libertar. Quando você vai num jogo de futebol, sabe aquela final, sabe aquele jogo interessante, adrenalina mil. O ser humano paga por isso, porque o ser humano é emoção. O ser humano é essa energia, essa adrenalina, e quando ele lida com essa adrenalina, depois disso ainda vem uma sensação de prazer, uma serotonina ali que causa uma sensação de prazer muito agradável. Se você sente essa adrenalina, se você tem essas emoções, se você sente essa carga sendo um trader, você está fazendo isso de maneira errada. Quando você é trader, você não pode ir ali trabalhar suas emoções, porque quando você vai ali trabalhar com as suas emoções, se sentir pleno, mesmo perdendo, que é o que deve estar acontecendo com você está fazendo isso de maneira errada. Porque o mercado financeiro ele trabalha as emoções de uma maneira única e ímpar. Eu costumo dizer que o homem não se conheceu ainda quando ele começa a trabalhar com o mercado financeiro, especialmente as operações em day trade. Ele percebe, ou talvez nunca percebeu, que as emoções sempre falam mais alto ali. Por quê? Porque esse mercado instiga de uma maneira tão poderosa e tão profunda as emoções, porque ali você está lidando com ganhos e perdas de dinheiro. Você trabalha com aquilo ali como se fosse um jogo. E obviamente que esse jogo te traz uma adrenalina, essa adrenalina depois disso te traz uma sensação de prazer mesmo perdendo. Olha só que interessante, mesmo perdendo, que você não consegue largar, você fica operando e operando e operando. Um professor que talvez devesse receber uma remuneração muito melhor, ele vem trazer disciplina, ele vem trazer organização. Olha que interessante, você quando vai para um show, quando você vai participar de uma situação que envolve muita adrenalina, você vai lá para uma situação de libertação, para uma sensação de prazer, de alegria. Isso é muito mais motivador para você do que levantar um dia e ir para o seu trabalho. Porque trabalho é labor, é
é fazer aquilo que a gente não quer necessariamente. Agora, quando a gente vai para liberar a nossa adrenalina, nosso prazer, nossa alegria, isso é muito mais gostoso, contagiante. A gente paga até R$ 500, R$ 1.000 por um show, mas pouco pagamos para cursos que realmente valem a pena, como cursos de psicologia no trading. A gente não lida com isso. Sabe quando a gente lida com isso? Quando a gente já perdeu tudo no trade, aí as pessoas vêm, Carlos, me ajuda, por favor. Eu preciso de ajuda, mas você não investiu nada nisso. Você não investiu em conhecimento, sabe? Quando você vai para o pré, para a primeira série, segunda, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, você não quer fazer isso. Você faz isso porque, obviamente, a nossa cultura ensina e tenta ensinar de que para você ser alguém na vida você precisa estudar. É muito difícil ser alguém na vida sem uma formação, ou pelo menos é possível, obviamente, ter muitas conquistas sem uma formação, mas óbvio que se você tiver uma formação, muitas outras portas vão se abrir para você. E você inicia nesse projeto de vida, de educação, a contragosto. Você não quer fazer isso. Você, puxa, para pagar R$ 1.000 por uma formação dessa, nunca capaz. Agora eu pago R$ 1.000 por 3 horas de um show. Pensa nisso. Claro, a gente precisa das emoções, a gente é emoção, o ser humano é emoção. Mas para você ter sucesso na vida, para você ter conquistas na vida, é disciplina. Porque estuda disciplina. Debruçar-se sobre os livros, debruçar-se sobre cursos é disciplina. Ser um bom jogador de futebol, ser um esportista de grande nível, de alta performance, disciplina. Tudo na vida é disciplina. Para a gente poder ter a sociedade que nos cerca, que nos envolve, a gente precisa ter comportamentos de disciplina. Por quê? Porque a gente não pode invadir a propriedade de ninguém, a gente não pode ser mal educado com as pessoas, a gente gera um código de conduta para que as pessoas se dê bem na sociedade, consiga conviver entre elas. É por isso que existem regras e leis. Para ser um trader também. Aqui existem duas situações. Se você encara a disciplina para ser um trader, então você tem a grande chance de ser um trader de sucesso. Mas aqui eu estou falando de uma prática específica em ser trade, porque eu já comentei em vários outros vídeos meus. Ficar fazendo cursos de análise técnica não vão te levar a lugar nenhum. Isso é fácil. Eu quero, por exemplo, é como se você pegasse uma grade curricular de uma escola e você dissesse assim para ser um médico, por exemplo, eu só quero ter essas disciplinas. Eu só quero ser só essa disciplina farmacêutica, ou instrumentista, ou seja lá do que for. Não. Existe um quadro curricular que você deve seguir. Ser um analista, legal, e você deve ter realizado vários cursos como análise técnica, mas você esquece que o principal é o curso de psicologia, porque o que te faz perder nesse mercado financeiro não é a tua incapacidade de leitura, é sim a sua capacidade de suportar esse mercado indo e vindo sem fazer nada. Já falei no vídeo passado, até hoje, quanto você teria economizado se você não perdesse nas suas emoções? Eu não estou nem falando quanto você ganhou. Eu estou falando quanto você teria economizado se você deixasse, se você parasse de se entregar às emoções e operasse que nem um doido no mercado financeiro. Os grandes operadores, eles têm em comum uma coisa apenas. Se você perguntar para todos eles, eles vão falar, talvez de maneira inconsciente, porque talvez nem eles perceberam, eles foram ganhando com o tempo porque foram automatizando, de tanto que apanharam e perderam nesse mercado, eles começaram a fazer apenas assim, olhar para o gráfico, clica aqui, dá gain, ok, mas ainda assim, até inclusive eu vejo alguns grandes operadores indo contra as questões de psicologia, e é isso que move o mercado. É o medo? É a ganância? É o medo de ficar fora, principalmente o medo de ficar de fora de uma operação. Aí você entra de maneira doida, de maneira irresponsável, a primeira vez. Porque quando você entra na segunda, você perde na primeira, quando você entra na segunda, você já nem respeita mais sua gestão de risco. E do que eu estou falando? Eu estou falando de questões psicológicas. Eu estou falando da capacidade racional e disciplinar de fazer apenas aquilo que está no script de um bom trader, de um setup que você respeite. Isso é psicologia.
Isso é disciplina. Porque você pode muito bem se entregar para as emoções. E vejo muita gente se entregando para as emoções. E você vai perder o seu dinheiro. Você vai lá, faz um trade que não deveria ter feito. Você não calcula a gestão de risco. Ou na primeira vez você até calcula a sua gestão de risco. Mas quando você perde e toma de repente outro loss e outro loss, você já não respeitou a sua gestão de risco, o seu trading plan. Você tinha um plano de trade para executar e você não executou porque você acha que quer ganhar dinheiro apenas em um dia, como se no outro dia não houvesse trade. E você acaba perdendo, na verdade, todo o seu dinheiro ali. Por quê? Porque você se entregou às emoções. E é contraproducente, é contraintuitivo você ser um bom operador de bolsa de valores. Por quê? Porque se você se entregar para as emoções, se você se entregar para o vai e vem dos gráficos, se você não tiver um plano certo para entregar, para entrar, se você se entregar para a sua compulsão, para a sua impulsão, para o seu impulso, apenas pela adrenalina desse mercado, então você vai ser derrotado. E vai ser derrotado de maneira absurda. Você vai ser derrotado. Por quê? Porque esse mercado, ele é contraintuitivo. Esse mercado é pura emoção. Mas só ganha nesse mercado quem é disciplinado e quem usa a razão. Custe o que custar, doa a quem doer. Se entregou para as emoções nesse mercado. Primeiro, você já fez completamente errado. Você já se entregou para um jogo. Você já foi contra aquilo que é a grande maioria dos trades, aliás, a grande minoria dos trades, aquele 1% que ganha. Quando você se entrega para as emoções, você já é estatística, você já é os 99% que vive dando dinheiro para esse mercado financeiro. Ou você é disciplinado, ou você entra aqui dentro, se posiciona e é disciplinado, ou então você vai ser um fracasso nesse mercado financeiro.